Boa noite, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. Nas últimas semanas temos falado sobre o cristianismo apostólico e hoje eu quero tocar mais um tópico relacionado a este tema. Peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, porém antes vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de agora estarmos tua palavra. Fala conosco. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente e coração para aprendermos com os apóstolos e os crentes primitivos e possamos, Senhor, seguir o exemplo deles naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir a esta célula e também peço que você compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Hoje quero falar especificamente sobre o testemunho apostólico. Para usar uma expressão do apóstolo Paulo, o testemunho apostólico não era como o som incerto de uma trombeta. Os apóstolos e os crentes primitivos, aos quais estamos chamando aqui nesta série de crentes apostólicos, testificavam, primeiramente, que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2, 36. Atos 2, 36. Abra comigo sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 36, que diz: Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Lembre-se que aqui o apóstolo Pedro está falando no dia de Pentecostes. Ele está falando aos judeus de um modo geral, alguns prosélitos também que tinham vindo de várias nações para celebrar a Páscoa judaica e que tinham ficado em Jerusalém até o dia de Pentecostes, quando então o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e os capacita para anunciar o Evangelho. E eles então anunciam que os líderes judeus e os nossos pecados foram os responsáveis pela crucificação de Jesus. Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados. E eles anunciam claramente aqui que Jesus, que vocês crucificaram, diz ele, Deus o fez Senhor e Cristo. Para os apóstolos não tinha nenhuma dúvida, não havia nenhuma dúvida de quem Jesus era. Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. A palavra Cristo significa ungido, e ela se referia às vezes aos sacerdotes do Velho Testamento, que eram ungidos, ou seja, untados com óleo, com azeite, para exercer o seu ministério. Também a reis como Davi, que também eram ungidos para exercer o seu reinado. Mas esta palavra designava de um modo específico o Messias, o ungido de Deus, que haveria de vir no futuro. Havia muitas profecias concernentes à vinda do Messias. E os apóstolos aqui anunciam que Jesus é o ungido. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Será que nós estamos também firmes nesta mesma fé de que Jesus Cristo, o próprio nome Cristo, significa ungido? Cristo é uma palavra grega, enquanto Messias é uma palavra hebraica. Estamos convencidos de que Jesus Cristo é o ungido de Deus e nós anunciamos isto com plena certeza de fé. Isto era um dos aspectos que destacava o ministério apostólico. Eles estavam convencidos de quem Jesus é. Vejamos mais uma característica do testemunho apostólico. Em segundo lugar, os crentes apostólicos anunciavam que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Vejamos Atos 3,15. Isto se dá depois que Pedro e João são usados por Deus para a cura do coxo, que estava ali pedindo esmola à porta formosa do templo em Jerusalém.
ao explicar o milagre que havia acontecido com o coxo, os apóstolos dão a seguinte explicação. Atos 3,15. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Os apóstolos pregavam, afirmavam, testificavam com ousadia que Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Deus o ressuscitara dentre os mortos. Porque esta mensagem é importante, a mensagem da ressurreição de Jesus. Vamos um pouco mais além para podermos entender. Em Atos, capítulo 4, versículo 33 e nos versículos em redor, Pedro e João são levados diante do Sinédrio, ou seja, das autoridades judaicas, para explicar porque estavam pregando no nome de Jesus e, inclusive, foram proibidos de pregar o evangelho, foram proibidos de pregar sobre Jesus, mas veja a resposta deles. Vamos a Atos, capítulo 4. Atos 4. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A ressurreição era central, e ela é central à fé cristã. Porque é exatamente a ressurreição de Jesus que diferencia Jesus de todos os fundadores de religiões, de movimentos espirituais. Porque houve muitos homens antes de Jesus que fundaram movimentos espirituais, fundaram grandes religiões, e também depois de Jesus houve muitos outros. Acontece, porém, que enquanto todos esses homens morreram, Jesus morreu, mas ressuscitou. Por isso a ressurreição é fundamental, porque é ela que diferencia Jesus de todos os grandes líderes que já existiam, não só no campo religioso, mas em todos os aspectos da vida. O fato de que Jesus ressuscitou dos mortos significa que ele está vivo, e isto é a maior garantia da nossa fé. Se Jesus apenas tivesse morrido pelos nossos pecados, se poderia dizer que, como qualquer outro líder religioso, ele morreu. Ele poderia ter sido mártir da fé, mas ele morreu e sua vida acabou. Porém, não foi isso que aconteceu com Jesus, não foi isso que sucedeu com ele. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E esta é a maior certeza que nós temos de que a nossa fé é verdadeira e de que um dia nós também ressuscitaremos com ele. Um dia nós também seremos ressuscitados, e a Bíblia diz que, inclusive, nós seremos semelhantes a ele na sua ressurreição. Quando os sacerdotes e as autoridades judaicas proibiram os apóstolos de pregarem a ressurreição de Jesus, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, porque eles sabiam que a ressurreição era o diferencial. E eles disseram, nós não podemos negar o fato de que Jesus ressuscitou, porque nós o vimos ressuscitado. E nós fomos transformados pelo poder da sua ressurreição. Lembre-se de que antes da ressurreição, logo depois da crucificação, os apóstolos estavam mortos de medo. Eles se acovardaram, eles fugiram, eles se esconderam em casas, com medo das autoridades, com medo da perseguição por causa do fato de que tinham seguido Jesus, mas agora, ao crerem na ressurreição, ao contemplarem o Jesus ressurreto e ao receberem o poder do Espírito Santo, eles são cheios de ousadia, eles são cheios de coragem, de poder para anunciar o Evangelho, porque a ressurreição é o que realmente fez diferença na vida deles e faz diferença na nossa vida também. O texto bíblico que lemos em Atos capítulo 3, versículo 15, diz que Jesus é o autor da vida e que eles o tinham matado. Lembre-se que, na verdade, o próprio Jesus nos ensina em João 10 que ninguém tinha o poder para tirar a vida dele, mas que ele dava a sua vida voluntariamente pelas suas ovelhas e depois ele tornaria a tomá-la. Foi exatamente o que aconteceu. E agora os apóstolos experimentam, então, o poder da ressurreição de Jesus, que é o poder de transformar vidas, é o poder de transformar pecadores em santos, é o poder de libertar viciados, é o poder de transformar vidas, é o poder de transformar famílias, é o poder de
transformar miseráveis em cidadãos úteis para o reino de Deus e para a sociedade. Pessoas antes desprezadas agora se tornam instrumentos de Deus. E os apóstolos proclamam no versículo seguinte, eles testificam em Atos 3,16 que o nome de Jesus tem poder para curar por meio da fé. Vejamos, diz assim a palavra de Deus. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. O que eles estão dizendo aqui é que o nome de Jesus tem autoridade, não apenas para perdoar pecados, para libertar vidas, mas também para curar-nos emocionalmente, para curar-nos das nossas lembranças, para curar-nos de experiências passadas horríveis que nos marcaram, para curar-nos de traumas, para curar-nos, enfim, de todo tipo de enfermidade emocional, mas também tem o poder para curar-nos de enfermidades físicas. Temos visto muitos milagres, em nossa igreja mesmo temos testificado o poder de cura que há no nome de Jesus. Jesus, inclusive, disse aos seus discípulos que eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Ele diz assim, vocês vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. E Jesus enumera uma série de sinais, ele diz, eles curarão os enfermos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enfermos têm sido curados, continuam sendo curados, através da imposição de mãos do nome de Jesus. Pessoas que sofriam de males incuráveis já foram curadas. Eu conheço pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, a quem o Senhor curou. Esses dias mesmo, poucos dias atrás, um primo da Cristina, minha esposa, foi cometido de Covid no Brasil, ficou no hospital mais de um mês. E eu tenho a cópia do laudo aqui no meu celular, dizendo que os médicos já tinham desistido, não havia mais nada que eles pudessem fazer. E a família toda estava em oração. Sabe o que aconteceu? Ele se recuperou. Hoje, inclusive, estava marcado para ele sair do hospital e o médico resolveu esperar mais um dia para fazer uma tomografia, para liberá-lo, porque, de acordo com o médico, ele está totalmente curado. Há poder no nome de Jesus para salvar, há poder no nome de Jesus para perdoar pecados, há poder no nome de Jesus para libertar das drogas, há poder no nome de Jesus para libertar de uma vida miserável, há poder no nome de Jesus para libertar do crime, há poder no nome de Jesus também para curar das enfermidades da alma, da mente, das emoções e do corpo. E isto os crentes apostólicos anunciavam com ousadia. Os crentes apostólicos também testificavam que a salvação é somente no nome de Jesus. Veja o que eles dizem aqui em Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui os apóstolos deixam claro que não existe outro meio de salvação a não ser através do nome de Jesus. O nome na Bíblia normalmente se refere ao caráter da pessoa. Lembre-se que o nome de Jesus significa Jeová salva, o Jeová é salvador. E este nome fala da missão de Jesus e fala do seu caráter como salvador. E a Bíblia deixa claro, e aqui desse texto especificamente, o apóstolo Pedro diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Há muitas pessoas que oram, que rezam a outros nomes, esperando obter o favor divino, esperando obter
o perdão dos pecados, mas a Bíblia deixa claro que o perdão dos nossos pecados e a salvação eterna só pode ser obtida através do nome de Jesus. Jesus foi o único que morreu pelos nossos pecados. Portanto, ele é o único que pode nos conduzir a Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2,5 que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outro mediador, não há outro medianeiro, não há outro que possa nos aproximar de Deus. Jesus levou sobre si os nossos pecados. E ele diz que todo aquele que nele crê é perdoado dos seus pecados, é salvo para a vida eterna. E aqui os apóstolos, os crentes primitivos, confirmam esta doutrina de que só há salvação em Jesus Cristo. Não há salvação em nenhum outro. Há pessoas que apelam para líderes religiosos, apelam para espíritos, apelam para homens e mulheres que foram santos, sim, enquanto viviam nesta vida, eram homens e mulheres de Deus, mas que não têm poder para nos salvar. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso os apóstolos deixam claro, estabelecido aqui neste testemunho que eles dão acerca da salvação em Jesus. Voltando a citar o texto que eu mencionei do apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, agora eu vou citar o 6. O apóstolo Paulo diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Jesus Cristo deu-se a si mesmo em resgate por todos. Não houve nenhum outro que se deu em resgate por nós. Jesus ofereceu a sua vida para nos resgatar, para nos libertar, para nos livrar do pecado, da condenação do pecado, para nos livrar da morte eterna, pois o pecado separa o homem de Deus e o condena à morte eterna. Mas Jesus deu a sua vida para que, pela fé nele, pudéssemos ser perdoados e resgatados, pudéssemos ser transformados em novas criaturas. Creia em Jesus, creia só nele para a sua salvação. O sacrifício dele foi suficiente, o sacrifício dele foi o bastante. Você não pode ser salvo pela religião, você não pode ser salvo pelas boas obras. Elas são boas, mas elas não salvam, porque elas não eliminam o fato de que somos pecadores. O único que pode perdoar-nos e purificar-nos dos nossos pecados é o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quando nós cremos nele como nosso Salvador, como nosso único Salvador, e o recebemos crendo nele pela fé, ele nos perdoa de todo o pecado. Nosso passado é totalmente apagado à vista de Deus e nós somos reconciliados com Deus. Somos feitos filhos de Deus e a partir daí passamos a caminhar com ele rumo à eternidade em que viveremos na presença de Deus. Os apóstolos também testificavam que Cristo é o juiz de todos, conforme ordenado por Deus. Vejamos Atos capítulo 10, versículo 42. Diz assim, Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Jesus é o Salvador, mas ele também é o juiz. Haverá o dia do juízo final, da prestação de contas a Deus. E neste dia, Jesus já não será mais o Salvador, ele será o juiz. O mesmo Jesus que salva também é o Jesus que julga. E aqueles que o tiverem rejeitado, aqueles que o tiverem negado, aqueles que não tiverem crido nele, serão julgados por ele. E a Bíblia diz que haverá um juízo diante do grande trono branco e que livros se abrirão contendo as obras de todas as pessoas e todos os mortos ressuscitarão e serão julgados à luz dessas obras. E aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo, que é o inferno.
enquanto que aqueles que tiveram seu nome escrito no livro da vida terão a vida eterna. Como é que sabemos se nosso nome está escrito no livro da vida? É o livro da vida do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando cremos em Jesus Cristo e o recebemos como nosso único Senhor e Salvador, então nós passamos, segundo as palavras do próprio Jesus, da morte para a vida, da condenação para a salvação. Antes estávamos condenados pelos nossos pecados, mas por crermos que Jesus morreu pelos nossos pecados e o recebermos pela fé como nosso Senhor e Salvador, somos perdoados dos nossos pecados e nossos nomes estarão escritos no livro da vida. E assim adentraremos a vida eterna. Há algumas histórias, talvez você já tenha ouvido algumas delas, e uma que muito me chamou a atenção é de um rapaz aqui nos Estados Unidos que cometeu uma infração muito grande e ele foi levado à corte e ali estava um advogado e o advogado o defendeu e ele foi perdoado daquela acusação, foi inocentado. Passado algum tempo ele cometeu outra infração, outro crime, foi levado também diante do mesmo tribunal e ali estava de novo o mesmo advogado que também conseguiu inocentá-lo diante da corte. Porém, passado mais algum tempo, ele cometeu outra infração e ele voltou à mesma corte. Estando ali naquele tribunal, ele reparou que o juiz agora, que ali estava, era o mesmo advogado que o tinha defendido em outras duas ocasiões e conseguido sua absolvição. E ele então pensou consigo, tá tudo bem, porque ele já me inocentou 2 vezes, ele já fez com que fosse retirada a acusação contra mim 2 vezes e agora ele vai, mais uma vez, me inocentar. Porém, para surpresa dele, o juiz o condenou à pena máxima para aquele crime. E ele então, ao final, foi lhe dado a oportunidade de dizer alguma coisa e ele se dirigiu ao juiz dizendo, mas o senhor me defendeu 2 vezes e eu fui considerado inocente, fui inocentado do meu crime, e agora o senhor me condenou? E o juiz então lhe respondeu, sim, nas outras vezes que você compareceu a esta corte, eu estava aqui como advogado para defendê-lo, para procurar inocentá-lo. Porém, agora estou como juiz para sentenciá-lo. Não é mais meu trabalho julgá-lo, mas sim proferir a sentença. Assim será com Jesus. Ele hoje é nosso advogado. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado e não só nosso, mas também de todos os que nele creem para a salvação. Porém, no dia em que ele se assentar no grande trono branco com o juiz, ele estará lá para julgar e para proferir a sentença e não mais para salvar. Creia nele enquanto há tempo. Busca Deus enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Vemos também que os crentes apostólicos testemunhavam que todos os crentes estão justificados de todas as coisas. Veja Atos, capítulo 13, versículo 39, que diz, e por meio dele, isto é, por meio de Jesus, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. O que o apóstolo está dizendo aqui é que muitas pessoas procuravam se justificar diante de Deus pela lei de Moisés, ou seja, pela religião judaica. E ele deixa claro que a religião não pode nos justificar diante de Deus. A religião não pode tornar-nos inocentes dos nossos pecados. Porém, através de Jesus Cristo, quando nele cremos como Senhor e Salvador, todo o que crê é justificado de todas as coisas, ou seja, justificado de todos os seus pecados. Isto aqui é o que os teólogos chamam de imputação da justiça de Cristo, ou seja, eu sou um pecador, eu não sou justo. Jesus levou sobre si todos os meus pecados. Quando eu creio nele, ele me perdoa os meus pecados e a justiça dele é imputada a mim. A justiça dele é creditada a mim. E assim eu sou justificado de todas as coisas. Não importa qual tenha sido o meu passado, não importa qual tenha sido o seu passado, se você foi um assassino, se você foi um ladrão, se você foi um adúltero, se você foi um drogado,
se você foi um mau pai, se você foi uma mãe, um mau filho, não importa qual tenha sido o seu caráter, quando você crê em Jesus Cristo, você é perdoado de todos os seus pecados e você é justificado diante de Deus. Porque Jesus levou a sua culpa sobre ele mesmo no madeiro. Ele levou as consequências dos seus pecados sobre ele mesmo na cruz. E por isso, quando você crê nele, ele perdoa você e a justiça dele, porque ele sim é justo, é atribuída a você. A Bíblia diz que ele é o justo, que morreu pelos injustos para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. Os apóstolos e os crentes primitivos, crentes apostólicos, também testificavam que todos os crentes receberiam o dom do Espírito Santo. Vejamos Atos, capítulo 2, versículo 39. No dia de Pentecostes, logo depois de terem os discípulos recebido o Espírito Santo e a multidão ter se colocado a perguntar o que é que estava acontecendo com eles, pois os ouviam falar em outras línguas, e Pedro, então, tomando a palavra, explicou o que estava acontecendo, que era o cumprimento da promessa feita por Deus através do profeta Joel de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Ele conclui o seu sermão dizendo, Atos 2,39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro deixa claro aqui que a promessa do Espírito Santo é para todos os que creem em Jesus Cristo. Quando ele diz assim, a promessa é para vocês, ele está se referindo àquela geração presente, as pessoas da geração que estavam naquele lugar em Jerusalém, naquele dia. E ele diz para os seus filhos, ou seja, para os seus descendentes. E aí ele acrescenta para todos os que ainda estão longe, ou seja, para nós, para os dias atuais. A promessa do Espírito Santo é para vocês e para os seus filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Toda pessoa que recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, todo crente em Jesus recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar em nós. Ele é o Deus que habita em nós. Como já dissemos outras vezes, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele vem habitar em nós e é ele que nos capacita a viver a nova vida que Jesus nos dá. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, os pecados foram perdoados, as injustiças foram apagadas. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora você é uma nova pessoa, uma nova criação em Cristo. E o Espírito Santo vem habitar em você para capacitar você a viver a vida do jeito de Deus. Nós não conseguimos viver a vida cristã na nossa própria força. Nós não conseguimos viver a vida cristã no nosso próprio esforço. Porque senão não precisaríamos que Cristo morresse por nós, pelos nossos pecados. E tampouco precisaríamos do Espírito Santo. Mas porque Deus conhece as nossas limitações, porque Deus conhece as nossas fraquezas, é que o Espírito Santo vem morar em nós. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, quando cremos em Jesus Cristo, somos adotados por Deus como seus filhos. E o Espírito Santo vem morar em nós para nos dar esta certeza, esta convicção e para nos fortalecer, para que possamos viver uma vida de vitória, para que possamos viver a vida abundante que Jesus prometeu àqueles que nele creem. E não para aí, o poder do Espírito Santo também está à nossa disposição para sermos testemunhas de Jesus, como já falamos, inclusive, nas últimas células. E eu peço até que você volte e assista às últimas células em que falamos sobre o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá o poder, é ele que nos capacita no nosso homem interior, para que nós possamos viver esta nova vida, que é a vida da ressurreição, ou a vida do poder da ressurreição de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Eu gostaria de orar agora com você. Que nós possamos estar firmes nas nossas convicções, que como os apóstolos, como os crentes apostólicos, nós possamos estar convictos de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, de que o nome dele tem poder para curar por meio da fé,
que a salvação é possível somente através do nome de Jesus. Possamos estar convictos de que Cristo Jesus é o juiz ordenado por Deus que julgará todos os homens. Que possamos também ter a convicção de que todos os crentes estão justificados de todas as coisas e de que todos os crentes recebem o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, eu oro agora para que tu nos dês testemunho apostólico, que nós possamos testemunhar como os apóstolos, possamos testificar todas essas coisas, Senhor. E possamos, Senhor, ser testemunhas vivas, que a nossa vida possa falar mais alto do que as nossas palavras, mas que quando se apresentar a oportunidade, nós também possamos anunciar com palavras, testificando, Jesus, que tu és um único Salvador, tu és um único por meio de quem, em cujo nome podemos ser salvos, de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, de que tu morreste pelos nossos pecados, mas também ressuscitaste, e que tu perdoas os nossos pecados, apagas as nossas obras de injustiça e acreditas tua justiça a nós, e tu nos capacitas pelo Espírito Santo para vivermos uma nova vida, uma vida que agrada a Deus. Eu oro por todos os que nos assistem, por todos os que nos ouvem. Senhor, toca cada vida nesta noite. Se alguém ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, que agora habita em nós, possa tocar este coração, esta vida, levando a fé e ao arrependimento dos seus pecados e a receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E se alguns crentes que nos ouvem estão fracos na fé, coloca nos seus corações estas convicções pelo Espírito Santo, Senhor. E se há pecados que precisam ser confessados, que eles o façam também e sejam perdoados e purificados com o sangue de Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, gostaria de orar com você agora. Se você deseja entregar sua vida a Ele, faça comigo esta oração simples. Diga assim: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu morreste por mim. Sendo justo, tu morreste por mim, que sou injusto. Morreste pelos meus pecados, para me perdoar e para me dar a vida eterna. Eu creio em ti, Jesus, e te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Me perdoa todos os meus pecados e me purifica de todos eles com teu sangue. E faz de mim uma nova criatura e me ajuda a te servir e a te seguir todos os dias da minha vida. Em teu nome, amém. Amém. Deus te abençoe grandemente e fortaleça você na fé. Quinta-feira estaremos de volta, se Deus quiser, com o nosso estudo bíblico virtual, mesmo horário, 7h30, horário de Los Angeles, 11h30 da noite, horário de Brasília. E domingo, às 4 horas da tarde, nosso culto de adoração, qual é às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Deus te abençoe e até lá. Te ver por inteiro, de tudo que é grande, tu és o primeiro, maior que tudo.
tudo é a tua glória. Infinitamente mais é Jesus, incomparável poder, faz o pequeno vencer. Incomparável amor, recuperou meu valor. Você me viu em grande perigo, esse foi o teu motivo pra deixar a sua glória e mudar meu destino. Apesar de quem tu és, me quis contigo em tua glória. Apesar de quem eu sou, eu tenho em ti vitória. Incomparável poder, faz o pequeno vencer. Incomparável amor, recuperou meu valor. Você me viu em grande perigo, esse foi o teu motivo pra deixar a sua glória e mudar meu destino. Apesar de quem tu és, me quis contigo em tua glória. Apesar de quem eu sou, eu tenho em ti vitória.